Olá, bem-vindo ao meu canal de Astrologia Tradicional. Eu sou Célio Barros e hoje, excepcionalmente, eu decidi gravar esse vídeo citando profecias de Nostradamus e fazendo reflexões sobre as atuais tensões na política internacional e a relação com a configuração astrológica horrível para o ano de 2020. Já comentei em outros vídeos que a astrologia ela é uma ferramenta para você poder fazer uma análise a partir de um contexto. Se não existe o contexto, a gente não faz a análise. Qualquer que seja a técnica astrológica, horária, mapa natal, enfoque vocacional, eletiva, astrologia mundial, a gente precisa sempre de um contexto para ser analisado. E para poder fazer uma análise, a gente precisa ter o máximo de informações possíveis referentes ao contexto. Como é óbvio para a maioria dos casos, o contexto se basta, você chega na solução e a astrologia, no máximo, ela só vai dar informações óbvias. Então, é claro que ela não é necessária 100% do tempo. Eu já defendi isso em alguns outros vídeos e vou continuar insistindo com essa minha postura. Mas, do mesmo jeito que eu falo, a astrologia ela é uma ferramenta complementar. Ela vai poder trazer uma visão um pouco melhor, principalmente quando a gente tem uma referência um tanto quanto confusa por estar imerso num contexto que seja restritivo para que a gente tenha uma visão do todo. Nesses casos, a astrologia é uma ferramenta extremamente útil e isso pouco importa qual seja a aplicação. Se for uma astrologia eletiva, quando você for escolher uma data para um determinado evento, para a abertura de uma empresa, seja para poder responder uma pergunta horária específica acerca de um negócio que você já deu início e você quer saber se ele tem um desfecho válido ou não, seja para avaliação de ciclos na vida de uma pessoa, e a mesma coisa acontece com a astrologia mundial. Eu vou confessar que eu evitei falar sobre astrologia mundial desde que eu criei meu canal, porque teve muita gente me pedindo para fazer isso, insistindo constantemente, e eu fui relutante. Primeiro motivo, que não é minha área de especialização, eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, embora tenha um conhecimento básico, posso falar alguma coisa, inclusive pelo fato do meu amigo e professor Adalberto Pessoa ter me consultado para poder fazer um vídeo muito interessante. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque ele fez um vídeo em 4 partes, e como ele comentou sobre esse tipo de coisa, me consultou, eu falei, ok, acho que eu também tenho que me pronunciar sobre o assunto. As pessoas estão num estado de ansiedade muito grande por conta do cenário, e muita gente com medo sobre Terceira Guerra. Nostradamus já falou sobre isso, o que falou, não falou, o que acontece. Vamos separar as coisas passo a passo e tentar entender um pouco o que é o cenário atual antes, sem a ajuda da astrologia, e depois entender o que o cenário astrológico fala para esse período que culmina como o pior período agora entre fevereiro e março de 2020, e também vamos entender como que essas coisas têm um certo desfecho e conexão com os eventos que têm acontecido pelo mundo. A primeira coisa que eu quero listar aqui é o fato de ser cíclico o aumento de um pensamento conservador no mundo a cada 84 anos mais ou menos, que coincide com a passagem de Urano pelo signo de Touro. A última vez que isso aconteceu foi entre 1936 até 1942, e foi o auge do período que acabou eclodindo na Segunda Guerra Mundial. Urano teve um prenúncio dessa entrada em Touro entre maio e outubro de 2018 e depois entrou em março de 2019 e vai ficar agora até meados de 2026. O mundo não acaba a cada vez que Urano passa em Touro, mas passamos por dificuldades, por crises financeiras e por um aumento muito grande do pensamento conservador por conta disso. Vai passar novamente entre 2101 até 2108, se não me engano. E isso não significa que cada vez que Urano passe por Touro, aconteça um fim do mundo ou uma grande ameaça a um fim do mundo. Mas com certeza é um período de crise, é um período bem complicado politicamente para o cenário internacional. E óbvio que a partir do momento que existe um aumento do conservadorismo, os ânimos esquentam e a tendência de conflitos ela sempre é maior. Mas eu já quero ir direto ao ponto e compartilhar uma reflexão minha sobre o cenário atual, respondendo já uma das perguntas. Vai haver Terceira Guerra Mundial em 2020? E eu digo não, porque ela já começou faz tempo. Que tipo de guerra? Cada época se caracteriza por um tipo de guerra. Se eu vou pensar em tempos tribais, as guerras eram tacape, na lança, no arco e flecha, nas pedradas, até mesmo na luta corpo a corpo. Evolução das armas, batalhões, lanças,
catapultas lançando pedras, às vezes flechas com fogo, exércitos com arietes abrindo portões de grandes cidades ou de castelos. Tecnologia foi evoluindo, as táticas de guerra foram mudando, e com isso a gente vê uma grande diferença, por exemplo, entre a Primeira Guerra Mundial, em que é recorrente a citação de que a Primeira Guerra Mundial ela foi relacionada a uma guerra de trincheiras. Na Segunda Guerra Mundial a gente vê uma quantidade gigantesca de aeronaves, frotas, máquinas gigantescas, projéteis gigantes, superbombas, superaviões e etc. Embora a tecnologia não fosse como as de hoje, que tem os porta-aviões gigantescos, mas a coisa caminhava nessa direção. Hoje em dia, a gente já sabe que se fosse para ter eclodido uma guerra como nos moldes antigos, não faltaram oportunidades durante o auge da Guerra Fria, tanto nos anos 60 quanto nos anos 70, anos 80, inclusive em 1983, se eu não me engano, lá para outubro ou novembro, que houve um incidente por falha de um sistema de detecção de mísseis dos computadores de defesa soviéticos. O sistema acusou que haviam 7 ou 9 mísseis americanos vindo do Alasca, tendo Moscou como alvo, e no fundo não era apenas um reflexo de luz solar em cima de nuvens, dando a impressão de que eram os projéteis. Existe inclusive um filme sobre um oficial russo que conseguiu ter o sangue frio de evitar realizar um contra-ataque porque ele duvidava sobre os dados que estavam vindo do computador. Agora vamos falar do momento presente. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando faz uma análise dessa é seguir o dinheiro. O dinheiro nas últimas décadas não tem lastro desde que foi criado o petrodólar. Então é óbvio que a economia gira em cima do petróleo, tendo os americanos como pilotos, comandantes desse processo. Uma notícia que, por exemplo, saiu no G1 em dia 10 de novembro de 2019. Irã anuncia a descoberta de imenso campo de petróleo. O presidente diz que o campo no sul iraniano pode produzir mais de 50 bilhões de barris e aumentar em 1/3 as reservas do país, quarto maior produtor mundial. Acho que isso já ajuda a explicar bastante o interesse americano, considerando que antigamente o país era uma ditadura governada pelo Shah, que era amigável à economia ocidental. A gente já vê, obviamente, o interesse dos americanos, assim como também na Venezuela, por serem fontes de petróleo, obviamente. Ou seja, nada de novo, nenhuma das alegações que estão sendo dadas de perigos iminentes, isso daí é tudo uma cortina de fumaça. A gente sabe muito bem que o interesse é no petróleo. Ok, nenhuma novidade, não precisa de astrologia para avaliar nenhuma dessas ações até agora. E continua não precisando. Onde que vai entrar a questão astrológica então nisso? A gente entende que o ciclo que está acontecendo agora é um ciclo muito especial, raro de acontecer, onde existe uma conjunção Saturno, que é um planeta maléfico, junto com Plutão, que é o outro planeta maléfico, no signo de Capricórnio. E somando todos esses interesses, mais a fonte de petróleo da Arábia Saudita, se os Estados Unidos conseguem uma boa referência, uma boa negociação com o Irã, de preferência com um governo iraniano pró-americano, as coisas ficam muito mais fáceis para eles em termos de controle desse petróleo mundial. Então fica óbvio o interesse que existe dos americanos nesse tipo de reserva de petróleo, inclusive tão próxima da Arábia Saudita, que já é um fornecedor e parceiro americano faz tempo e também inimigo do Irã. A questão é, a tensão na região já existe, o céu no momento passa por um ciclo de longo prazo de cada 84 anos, que tem a ver com a passagem de Urano pelo signo de Touro, que é um aumento do conservadorismo, um certo movimento imperialista de expansão, de querer conquistar territórios. A gente não está mais num mundo que permita fazer esse tipo de coisa como acontecia séculos atrás. Ok, o cenário é novo, mas de qualquer forma a vontade, o movimento, a busca continua, só que tem que acontecer por outros meios que não os que aconteciam antigamente. Qual é o desafio para a gente conseguir entender o cenário atual? É entender quais são esses mecanismos de, digamos, invasão ou de controle que podem ser utilizados e o principal, se existe uma declaração explícita de guerra como acontecia antigamente, por conta de hoje em dia as informações circularem muito mais rápido, muito mais fácil, fica óbvio que as pessoas vão querer arrancar o dinheiro da conta do banco o quanto antes, e quem financia todo o caos que acontece no mundo sempre, obrigatoriamente, são os bancos. Para os bancos nunca vai interessar que essa guerra seja explicitamente declarada. Agora, por que eu disse lá atrás que essa guerra já existe?
E aqui eu quero citar umas coisas interessantes que são possíveis da gente pegar do Nostradamus, apesar da escrita dele ser muito confusa, extremamente vaga. Poucas são as centúrias que parecem fazer algum sentido. E quando é assim, a gente tem que ter bastante pé atrás. Mas a gente tem que entender se algo faz sentido, a gente tem que entender, primeiramente, como contextualizar cada uma dessas coisas. E a minha ideia aqui não é causar pânico nas pessoas, pelo contrário, é ancorar, botar os pés no chão para entender que, assim, se existe algum caos, ele já está acontecendo, já faz tempo, e a gente que não sabe contextualizar. Só isso. O texto mais interessante dele é o verso 72 da Centúria 10, que ele fala que no ano de 1999, 7 meses, do céu virá um grande rei de terror, vai ressuscitar o rei dos mongóis, e antes e depois Marte reinará por felicidade. Parece um texto que dá a entender alguma coisa mais objetiva, mas só parece. Primeira coisa que a gente tem que entender. No ano de 1999, 7 meses. Ok, ele fala julho de 1999. Legal, ele deu uma data. Ele deu uma data, mas ele apenas deu uma data. Fala, do céu virá um grande rei do terror. Ninguém vai vir de paraquedas do céu falar, eu sou o novo rei do terror, me proclamando. As coisas não funcionam como num filme de Hollywood. Mas se a gente for pensar o período e entender uma certa margem de erro, acontecem coisas interessantes aí. 2 anos depois disso, teve aquele ataque lá no World Trade Center, que há correntes agora que dizem ter evidência suficiente para dizer que o prédio foi implodido e que aquelas imagens foram montagens. Tudo isso é possível. O fato é, o que mais chama atenção na expressão, o grande rei do terror, e desde o 11 de setembro de 2001, a grande palavra que mais soa nos jornais é guerra ao terrorismo. Então, assim, se existe rei do terror, um específico, não sei dizer. Até porque acontece uma outra coisa interessante. Para esses países do Oriente Médio que são inimigos dos Estados Unidos, eles acusam os americanos de terroristas. Então, fica claro que essa é uma guerra de terrorismo e ela já acontece explicitamente desde 2001. Uma outra coisa que Nostradamus também comenta, que essa guerra vai durar 27 anos. Se ela começa em 1999, ela vai até 2026. E é interessante que 2026 é exatamente o período em que Urano sai de Touro, que é esse ciclo de conservadorismo, e que da última vez que ele esteve foi exatamente durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu estou trazendo aqui? Eu não estou trazendo afirmações, eu estou trazendo correlações. E o que tem de interessante? Eu estou sempre avaliando eventos que já acontecem. Então, dizer que já existe uma guerra ao terrorismo, uma guerra na base do terrorismo, é fato. É só ver o noticiário. Não para de sair notícia de atentados, de explosões em várias cidades. Outra coisa que o Nostradamus também comentava sobre uma invasão muçulmana na Europa. A gente tende a pensar que vem aquele exército enorme marchando. Não, não é assim. Olha a quantidade de refugiados. A gente pode dizer que isso é uma invasão segundo o ponto de vista de uma pessoa que escreveu isso em 1555? Sim. Não é uma invasão no sentido que vem aquela massa de pessoas correndo, atropelando os outros. Não funciona desse jeito. Mas é fato que a quantidade de imigrantes islâmicos na Europa aumentou numa quantidade gigantesca. Ele fala de 500 mil, 1 milhão. Eu acredito que tem até mais do que isso aqui na Europa. E é uma coisa que veio acontecendo principalmente nas últimas décadas. Então também não é novidade, é algo que já tem acontecido debaixo dos nossos olhos. A gente cansa de ver notícias, os problemas volta e meia com barcos superlotados de refugiados no Mediterrâneo. E isso é apenas uma massa de refugiados chegando. Vai ter todo tipo de gente ali. Gente muito séria, gente perdida, alguns terroristas infiltrados no meio. Normal, tem, sempre tem. Em qualquer lugar do mundo vai ter gente legal, que é a maioria, felizmente. Vai ter gente oportunista, vai ter gente louca querendo causar, querendo destruir. Isso não é uma novidade, não é uma coisa que a gente possa atribuir. Esse povo é mau, esse povo é bom. Isso é errado. Então a gente quer associar essas coisas que eu comentei sobre previsões de Nostradamus. Ok, elas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos ao longo dos últimos anos, décadas, e tudo bem. Não é um cenário agradável, mas não é um cenário de fim do mundo como a gente fica esperando ser de um filme de Hollywood. Agora voltando para o cenário político. Rússia declarando apoio ao governo do Irã. Óbvio, eles também querem petróleo. Não existe amizade em relações internacionais, existem interesses. E esses interesses vão mudar de acordo com as condições econômicas. Só isso. Sigam o dinheiro, isso explica tudo o que acontece. Quanto à questão russa,
Eles invadiram já a região da Crimeia, lá na Ucrânia. Eles têm interesse na Ucrânia. A Ucrânia foi um polo industrial fundamental no tempo da União Soviética para a produção de muito dos armamentos soviéticos. Então é de interesse da Rússia ter a Ucrânia no mínimo como aliada, se não como território. Assim como também uma coisa que pouquíssimo se fala, mas se vocês procurarem pela Transnistria, que é uma república autodeclarada, mas não reconhecida internacionalmente, é uma faixa bem estreita na divisa entre a Moldávia e a Ucrânia. E se você for avaliar pelo mapa, a Ucrânia fica entre a Moldávia e a Rússia. E a Transnistria é uma faixa exatamente na fronteira da Moldávia com a Ucrânia. É um pedaço pequeno, mas estrategicamente é bem interessante, com interesses em termos de pressão para afunilar a presença russa dos dois lados da Ucrânia. Vem por um lado, pelo Mar da Crimeia, e vem pelo outro lado, pela Transnistria, que é essa pseudo-república minúscula ali entre a Moldávia e a Ucrânia. Explicado o cenário, agora vamos comentar um pouquinho sobre o céu atual. Como vocês podem ver em vários outros canais de excelentes astrólogos ligados à astrologia mundial, todo mundo comenta sobre um ciclo muito complicado nesse início de ano de 2020. No céu de 2020 a gente tem somado Urano passando em Touro com esse aumento de conservadorismo, Plutão em Capricórnio conjunto Saturno, que são dois planetas maléficos num signo relacionado com questão de controle e poder. Tem a entrada do Júpiter ali em Capricórnio também, que é um planeta que amplifica as coisas, que aumenta todas as coisas que sejam elas boas ou ruins. Tem um eclipse que aconteceu ali também em Capricórnio, e foi um eclipse que ocorreu no Nodo Sul, que é um ponto maléfico também. É muita coisa em cima de um determinado ponto do mapa. Isso é complicado? Com certeza. Existe um cenário de tensão que não acontece há pelo menos 800 anos. Isso não é o fim do mundo. Mas eu vou pegar carona no que um amigo meu comentou uma vez. O planeta é como um cachorro pulguento. E nós, humanos, somos as pulgas. Então, de vez em quando, esse cachorro dá aquela coçada, aquela sacudida para se livrar de algumas pulgas. Então, existe, assim, um risco de redução da população ou um maior índice de mortes? Existe. Existe um grande indicador de aumento de catástrofes? Também existe. Olha o que está acontecendo na Austrália, por exemplo. É possível esperar um grande aumento de terremotos? Com certeza. Ainda mais com tanto planeta maléfico em signos de terra. É bem provável a gente ver notícias ao longo desse ano relacionadas a isso. Quando que é o auge disso? A gente tem um auge dessa conjunção Saturno-Plutão agora, dia 12 de janeiro. Isso não significa que cravado no relógio no dia 12 esse evento vai acontecer, até porque eventos muito longos assim, eles vão só aumentando a tensão. E uma coisa que eu já comentei num vídeo antigo meu sobre medos de ciclos ruins, como lidar com previsões ruins, ciclo de morte, em vários desses vídeos eu sempre comento a mesma coisa. O muro sempre vai ceder no ponto mais fraco. Isso é uma regra óbvia. Onde que existe maior risco de terremoto? Nas áreas onde tem maior índice de terremoto e nas áreas onde já seja possível prever e esperar os piores terremotos. Então a gente já sabe que Chile, Itália, costa oeste dos Estados Unidos, Japão, toda aquela parte da Ásia ali em volta da Indonésia, alguns pontos da África, Grécia, enfim, nenhuma novidade. A gente não vai esperar que surja um terremoto numa área onde não é comum haver terremotos. Aí sim seria estranho. Então, em resumo, o que eu tenho para comentar sobre o ano de 2020 é um céu horroroso, mas isso não significa de jeito nenhum que todas as pessoas vão ter uma vida horrorosa. Elas vão ter desafios, porque a sociedade passa por um ciclo ruim de desafios, mas algumas pessoas conseguem ter lucro no desafio, ou porque elas estão agindo de maneira narcisista e se aproveitando da ansiedade, do sofrimento dos outros, ou gente que realmente consegue desenvolver alguma tecnologia que ajude outras pessoas, consegue vender essas tecnologias num período onde realmente elas são extremamente necessárias, e a pessoa consegue fazer uma boa fortuna com isso também. Enfim, bom senso para poder avaliar tudo o que acontece é sempre obrigatório. Segunda coisa, o contexto vem primeiro que a astrologia. O ciclo astrológico só indica a dificuldade, mas não existe um presidente louco que ponha uma nação em perigo se toda a nação em peso for completamente indiferente e desobediente dele. O presidente deu a ordem para que o drone atacasse o general iraniano. Se aquela ordem não fosse obedecida, o ataque não teria acontecido. Então a gente tem que entender que quem faz as coisas acontecerem são as pessoas. As pessoas que podem agir ou não agir. Se as pessoas não agem, as coisas não acontecem.
E se a gente quer evitar que coisas ruins aconteçam, a gente tem que fazer a nossa parte não fazendo as coisas ruins ou não propiciando que essas coisas ruins aconteçam ou, se possível, impedindo que essas coisas ruins aconteçam. Então, muito mais importante do que esperar passivamente o resultado das previsões é entender para que direção o ciclo aponta e saber se a gente quer reforçar essa direção, se a gente quer lutar contra e tentar mudar a direção ou pelo menos amenizar o tipo de problema que está por vir. Isso é possível fazer. Se cada um faz sua parte, a gente gera diferença. Por exemplo, quando as pessoas comentam que a qualidade de vida aqui na Noruega é uma coisa fantástica e tal, as pessoas fazem a qualidade de vida aqui. Existe uma questão de confiança muito grande. E onde a confiança é grande, a qualidade de vida é obrigatoriamente boa. Como eu mencionei antes, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de assunto porque isso é totalmente impessoal, distante da vida do cliente. Eu gosto dessa coisa que seja mais próxima porque é o cliente que vive no mundo que pode fazer a parte dele. Então assim, não adianta a gente rezar para Deus se a gente não tranca a porta do carro. São as ações que fazem a diferença. E com a questão de avaliação de astrologia mundial, ela só é interessante para a gente entender o todo da direção para a qual o barco segue. Mas muito mais importante é que a gente tem a capacidade de se juntar, seja para mudar em alguma coisa a direção desse barco para que o impacto não seja tão destrutivo. Espero ter explicado de uma maneira fácil de entender, espero não ter causado pânico nenhum para vocês. Sim, o momento é difícil, o momento é complicado, mas se a gente tem chance de fazer alguma coisa de positiva para a nossa vida, para o nosso entorno, a gente já está salvando o planeta e qualquer mínimo esforço feito é melhor do que nenhum. Se curtiu, já clique no joinha, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações quando houver próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, só escrever na parte de comentários. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.